Vamos analisar agora o caso em que f de classe C2 para discutir sobre quando o ponto crítico vai ser máximo ou mínimo local, ou se ele vai ser um ponto de zero. Então, primeiro vamos lembrar como é que funcionava para funções de uma variável. Então, se eu pegar uma função g de classe C2 e x0 é ponto crítico de g, com g duas linhas de x0 maior que zero, então o x0 é ponto de mínimo local. E se o x0 é ponto crítico de g com g duas linhas de x0 menor que zero, tá? Ponto crítico era só que a derivada naquele ponto também é zero. Então, g é ponto de máximo local. Tá? Então, só lembrando aqui, se a derivada segunda é positiva, então a concavidade é para cima, né? E aí por isso acabava dando um ponto de mínimo. E quando a derivada segunda é negativa, a concavidade ficava para baixo. E aí então você tem um ponto de máximo local. E aí, quando o g duas linhas de x0 é zero, pode ocorrer dele ser extremamente local, ou também pode acontecer dele ser um ponto onde que não é nem de máximo nem de mínimo. Bom, então vamos usar o polinômio de Taylor para justificar que a partir do sinal você consegue, se a segunda derivada for diferente de zero, se eu tiver então um ponto crítico, e aí eu posso eu sei se ele é ponto de máximo ou mínimo local, né? Bom, então pelo teorema de Taylor temos que g de x é g de x0 mais g' de x0, x menos x0 mais g duas linhas de x barra, x menos x0 ao quadrado sobre 2, onde x barra é um ponto entre x0 e x. Agora, como o x0 é ponto crítico, né? A derivada primeira é zero, então sobra g de x igual a g de x0 mais g duas linhas de x barra, x menos x0 ao quadrado sobre 2. Agora, como aqui é o quadrado, esse número é positivo, então temos que se o g duas linhas de x barra é maior que zero, então o g de x0 vai ser menor que g de x. A soma desses dois é igual a essa, então como é número positivo, passa para cá, o g de x0 fica estritamente menor que g de x. E se o g duas linhas de x barra é menor que zero, então esse número é negativo, então o g de x0 é maior que o g de x. Então, como o g é de classe C2, podemos fixar o intervalo aberto em torno de x0, tal que o G duas linhas de x e G duas linhas de x0 tem o mesmo sinal. E como o x barra está entre x e x0, o sinal do g de x barra também vai ser igual ao de G duas linhas de x0. Assim, se o G duas linhas de x0 for maior que zero, o G duas linhas de x barra vai ser maior que zero. E se G duas linhas de x0 for menor que zero, então G duas linhas de x barra é maior que zero. E, portanto, o x0 é extremante de g em I. Então, por exemplo, você vê que nesse caso particular, ele fica bem mais simples que a análise que a gente fez para o hessiano, que é para duas variáveis. Né? Bom, agora isso aqui seria, na verdade, um teorema que aparece antes do hessiano. Então, só mostrar aqui, se f é de classe 2 no interior, do domínio da f e x0 e y0 é ponto de máximo local, então del2f del x2 de x0 e y0 é menor que zero, menor ou igual a zero, e del2f del y2 de x0 e y0 também é menor ou igual a zero. Bom, se f é de classe C2 no interior do domínio da f, x0 e y0 é ponto de mínimo local, então temos que o del2f del x2 x0 e y0 é maior ou igual a zero, e del 2f del y2 em x0 e y0 é maior ou igual a zero. Tá? Então,
E, por último, se o x0, y0 é ponto crítico de f e del2f, delx2 de x0, y0 vezes del2f, del y2, x0, y0 é menor que zero, então se o sinal dos dois são opostos, então temos um ponto de Cella. Então, para isso, vamos fazer o seguinte, né? Você pega o x0, y0 como sendo o máximo local, pega uma bola aberta, o raio epsilon maior que zero, centrado em x0 e y0, tal que o x0 e y0 vai ser o máximo nesse conjunto B. Então, agora eu posso pegar esse intervalo tal que o e definir g de x igual a f de x, y0 aqui. E então eu tenho que o g duas linhas de x vai bater com del2f, del x2 de x, y0, porque as informações sobre g duas linhas só depende das informações da f em cima desse segmento aqui, né? E como del2f, del x2, x0, y maior que zero implica em g2 linhas x0 maior que zero, e g2 linha de x0, y maior que zero implica que ele seria ponto de mínimo local nessa reta, certo? Teríamos então que o g de x seria maior que g de x0, e assim teríamos que f de x em y0 é maior que f de x0 y0. Agora, temos que esse intervalo aqui, esse segmento está contido em B, e daí então, se você tem em cima dessa reta, você tem que o x0, y0 não é máximo, quer dizer, ele é mínimo em cima da reta, então significa que ele não pode ser máximo em B, porque em cima do segmento ele já não é máximo. Tá? Logo, como a gente assumiu que o ponto x0 ele é máximo em x0 e y0, então del2f e del x2 tem que ser menor ou igual a zero. Quer dizer, então, aqui a gente não pode afirmar que ele vai ser estritamente maior que zero. O que a gente consegue afirmar é que ele não pode ser estritamente menor que zero. Tá? Aí, com o mesmo argumento, você faz, em vez de pegar, fixar a segunda coordenada e mexer na primeira, você pode fixar a primeira coordenada na x0 e mexer na segunda. E aí você teria, pode definir exatamente a mesma situação, né? E concluir que o del2f, del y2 de x0, y0 vai ter que ser também menor ou igual a zero. Para ponto de mínimo local, a gente pode fazer de forma análoga, certo? A única diferença aqui no caso é que como ele é ponto de mínimo, você não pode ter a segunda derivada estritamente negativa, porque se for estritamente negativa, em cima do eixo y, em cima do eixo x, ele seria máximo local. E isso não pode acontecer porque ele é mínimo dentro da bola, né? E aí no eixo y é similar, né? Bom, então com isso temos que para ponto de mínimo local, o del2f del x2 de x0 y0 vai ter que ser maior ou igual a zero, e o del2f del y2 de x0 y0 vai ter que ser maior ou igual a zero. Agora, se o del2f del x2 x0 y0 e o del2f del y2 x0 y0 são diferentes de zero e o produto é negativo, então temos que ou del2f del x2 vai ser menor que zero e o outro vai ser positivo, ou del2f del x2 é maior que zero e o del2f del y2 é menor que zero no ponto x0 e y0. Bom, no primeiro caso aqui, então, se esse aqui é negativo, então, em cima da reta, em cima de uma reta paralela ao eixo x,
vamos ter que passe pelo ponto x0, y0, vamos ter que ela é o x0, y0 vai ser o máximo local, e o x0, y0 na reta paralela ao eixo y, que passa por x0, y0, ele vai ser um mínimo local. Tá? E o importante é que é estrito isso aqui, né? A gente viu antes, ser estritamente menor, então ele é o único ponto que tem aquele valor, tá certo? Então aqui ele vai ser, isso vai fazer com que esse daqui seja um ponto de cela. E aqui é a mesma coisa, né? Se a derivada segunda que você tem um ponto crítico, se a derivada segunda é maior que zero, então ele vai ter vai ser um ponto de mínimo no eixo x, e aqui ele vai ser um ponto de máximo no eixo y, então vai dar também um ponto de cela. Isso encerra.